Esse terceiro encontro de governança foi mais uma realização da Comissão Técnica de Governança Nacional, com o apoio das regionais, o apoio da ABRAP institucionalmente, que direcionou hoje os anseios, do sistema, porque nós estamos passando por momentos delicados e nós identificamos que os processos de governança são o fiel da balança nesse processo. Nós identificamos que a participação proativa, o envolvimento do dirigente, a independência dele, uma conduta ética e uma assertividade em relação àquilo que ele sustenta, que ele acredita, e que ele tem essa capacidade de se confrontar com situações dessa e não sucumbir, é toda a diferença, é a tônica da governança nas entidades. Então esse chamado, e a gente quis fazer um evento mais conceitual, mais filosófico, para chamar a atenção na questão da conduta ética do dirigente e da conduta qualificada, sempre visando o acerto. Obviamente, como disse o Carlos de Paula, em alguns investimentos o risco ele está vinculado, pode haver perdas, mas é importante que nós, enquanto dirigentes, saibamos que durante todo esse processo de tomada de decisão, os mecanismos de governança que nós já temos implementados em nossas entidades agiram em apoio a essa decisão e tornaram essa decisão legítima, e sustentável como um ato regular de gestão. Então, eu acho que essa é a grande lição e a grande tarefa de casa, que é o chamado, da gente mudar a atitude, da gente parar de se sentir tão confortável assim, na cadeira e sempre ter aquele espírito de algo dizendo para você, olha, faça a pergunta certa. Então, mas eu não me sinto capaz de fazer a pergunta certa. Então você tem que ir em busca dessa qualificação, porque você está lá exatamente para isso. Você precisa conduzir essa tomada de decisão de forma que ela seja completa, traga a segurança que o participante merece. Porque o participante, como foi dito aí, ele demora às vezes 20, 30 anos para entrar em contato com o fundo de pensão. Então ele não pensa no plano dele durante a fase de acumulação. E o fato dos participantes terem sido inseridos nos órgãos de deliberação, dando voz, tendo voz, é exatamente para possibilitar isso. Você, participante, é a figura mais importante para um fundo de pensão. E você, quando elege um representante nos órgãos de deliberação, no Conselho Fiscal, na diretoria, você tem o dever de cobrar, assim como nós cobramos os nossos políticos, vocês têm o dever de cobrar aqueles que estão lá representando vocês nesse tipo de conduta. Então eu acho que é perfeito, o modelo é perfeito, é modelo democrático, mas ele precisa dessa visão, dessa responsabilidade e dessa conscientização de todos os dirigentes e principalmente dos participantes em se envolver muito mais no dia a dia da entidade. A autorregulação, na minha visão, eu estou estudando aquilo que já existe no mercado financeiro, vejo que existe uma efetividade da autorregulação, por exemplo, pela Ambima, mas eu vejo também que existe um amadurecimento que nós ainda precisamos alcançar. A gente hoje reclama muito de regulação. Então, eu reclamo da regulação onerosa, por outro lado, eu reclamo que não há regulação. Então, eu ainda não me sinto completamente maduro para trilhar, só que eu acho que é o caminho, é afastar o olhar do Estado para que o próprio sistema se organize e consiga atingir um patamar. A questão dos benchmarks, dos comparativos, tudo isso é uma forma que a gente tem já tem disponível para a gente se auto-organizar. Então eu acho que é um caminho sem volta a autorregulação, mas ela precisa de um amadurecimento.
né? Eu me lembro das palavras da doutora Darcy Reis no último encontro, no penúltimo agora, né, no ano passado, e ele disse exatamente isso. Como que nós queremos autorregulação se a gente reclama que nós não temos regulação, né? Então a gente ainda precisa entender direitinho qual que é o alcance. Eu acho que esse primeiro passo da comissão que está tratando de autorregulação, que é do Código de Comunicação, de Relacionamento, é perfeito. É um assunto realmente que tem tudo a ver com governança, porque ele trata de transparência, né? E ele vai trazer uma nova luz. E a relevância que o papel da comunicação e do relacionamento tem, que, para mim, também faz parte do coração da Previdência Complementar à comunicação. Você não vai conseguir fazer o link do participante com a entidade se você não tiver uma estrutura, uma arquitetura de comunicação adequada. Então, eu acho que é um passo inicial muito importante que vai nos surpreender, eu tenho certeza. O que nós queremos sempre com esses encontros é debater as questões atuais, só que em governança o atual é sempre o que está acontecendo hoje. E a gente não vai deixar de discutir o que discutimos hoje, o ano passado, o ano retrasado, e essas questões elas voltam com uma nova roupa, né? Com um novo pano de fundo. E para o ano que vem, obviamente, nós estamos trabalhando com novidades. O que a gente quer trazer é um novo ar. Para quê? Para evitar de falar mais do mesmo, não é? Então, o que é governança? O que de novidade a gente já não sabe sobre governança? Afinal, nós temos uma resolução, já que tem mais de 10 anos. Está todo mundo maduro? Existe algum campo, algum aspecto que a gente deva melhorar, que a gente deva trabalhar? E é esse o papel da comissão, nesse sentido, é captar, né, os sinais, estudar, né, a parte do preparo técnico para isso. Nisso nós temos na comissão pessoas altamente capacitadas para fazer esse trabalho, né, de prospecção, de conhecer o que está sendo falado, o que está sendo discutido, o que a gente pode aproveitar no nosso sistema dos fundos de pensão. Então, o chamado é: prestigiem. A gente tem visto que os conselheiros, os dirigentes em geral e o próprio corpo gerencial e técnico que vem ansioso por informação. Na verdade, eles sempre querem que acrescente alguma coisa ao dia a dia deles, e é esse sempre o nosso escopo. Então, eu acredito que o ano que vem, com mais novidades, a gente vai trazer bastante aí a participação de todo mundo. E olha, isso é uma coisa, é inexorável, né? Governança sempre vai ocupar um espaço importante e cada vez mais. Então, o ano que vem vai ser ainda mais relevante discutir governança. E é isso que a gente espera. Então eu chamo mesmo porque vale a pena a gente sentar, investir algumas horas do nosso tempo nesse debate, que é tão importante, principalmente porque ele envolve aculturamento, ele envolve conduta, não é uma coisa fácil, né? A gente não tem como fixar isso só tendo um normativo, a gente tem que debater, falar. E é assim que a gente consegue avançar, né? Então, para o ano que vem, eu acho que, mais uma vez, a gente vai trabalhar aí com afinco para conseguir um bom resultado.